Esse ambiente está impregnado de uma unção tão poderosa. Eu sei que Deus tem coisas grandes para a nossa vida essa noite. É maravilhoso saber que depois de um dia de trabalho, estamos aqui com a igreja cheia. Isso demonstra a fome e a sede que a gente tem do Deus que nós servimos, amém? Sede e fome da sua presença. E eu estou com uma grande expectativa para essa noite. Vou dizer de novo, aí você vai concordar comigo, vai despertar no seu coração. Eu estou com uma grande expectativa para essa noite. Uma grande expectativa. Creio que Deus, pelo seu Espírito, vai fazer coisas extraordinárias na nossa vida. Amém? Você sabia que o nosso Deus é um bom Deus? Deus é bom. Deus quer o nosso bem. Deus tem pensado coisas boas ao nosso respeito. Eu sei que, às vezes, as dificuldades, circunstâncias podem gerar oposição na sua mente, no seu coração, a respeito de compreender essa verdade. Mas, irmão, nunca deixe o inimigo ficar com a palavra final. Nunca deixe. Sempre abra os seus lábios e fale a palavra de Deus, porque isso é muito poderoso. Quando nós abrimos a nossa boca e falamos um versículo que a gente crê de todo o coração, falamos um versículo que a gente ainda não está na totalidade da nossa fé, mas a gente começa a falar a palavra de Deus. Quando nós falamos a palavra de Deus, nós mudamos o ambiente, nós mudamos a nossa maneira de pensar. Quando nós falamos a palavra de Deus, fé chega ao nosso coração. A fé vem pelo ouvir a palavra. E a boca mais próxima do nosso ouvido é a nossa própria boca. Quem concorda comigo? Então, que a nossa vida seja assim, querido, criando um ambiente, né? A nossa mente é o nosso mundo. Faz parte do nosso mundo, nosso coração, nosso espírito, é o nosso mundo. E nós é que construímos esses ambientes na nossa vida. Você já viu quando você está debaixo de uma pressão, coisas chegam para colocar pressão na sua vida, e você começa a pensar nas coisas que você tem ouvido da parte de Deus, você começa a lembrar das coisas que tem aprendido, você começa a lembrar as palavras que Deus tem trazido ao seu coração, e no mesmo momento, alento chega, força chega. Por quê? Porque a palavra de Deus, irmãos, ela é muito poderosa para mudar até o que a gente está sentindo. Por quê? Porque quando a gente muda o que a gente está pensando, a gente muda o que a gente está sentindo. É por isso que a gente tem que o tempo todo estar enxertando a palavra na nossa vida, falando a palavra, pensando a palavra, e Deus vai fortalecendo a nossa vida pelo seu Espírito e pela sua palavra. E tem sido assim na nossa vida, nós estamos cada dia avançando. Amém? Eu tenho algo para compartilhar com você, eu quero que você fique nesse ambiente. Eu não sei se você percebe, mas eu percebo um ambiente de aconchego aqui. Há algo especial aqui. Sabe, os olhos do Senhor sobre nossa vida. Sabe, eu quero falar um pouco com você a respeito dessa peculiaridade de nós servirmos a um Deus que Ele é Deus. Um Deus poderoso, grande El Shaddai, o Jeová Jireh, o Deus da nossa provisão. Ele é um Deus grandão. Mas, ao mesmo tempo que Ele é um Deus grandão, Ele é um Deus peculiar. Ele conhece a nossa vida e o nosso coração. Você não é mais uma pessoa no mundo, nem eu. Deus nos conhece de uma maneira muito peculiar. Deus é um Deus que tem interesse em que a gente tenha com Ele um relacionamento íntimo. Deus tem interesse que a gente cresça, que a gente experimente de coisas que a gente não experimentou ainda. Algumas coisas nós não conhecemos, experiência que ainda não passamos, e que você vê alguém passando, desfrutando, você vê alguém se regozijando do Senhor na hora de um culto, você vê alguém na hora de uma pressão muito grande, sempre alegre, sempre feliz, você fala, será que eu consigo um dia viver uma vida assim? Você consegue, não só consegue, como vai. Porque cada um de nós está em uma estação. Mas eu acredito que hoje o Espírito Santo vai tratar coisas no nosso coração de uma forma tão peculiar, que a gente vai sair daqui cheio de confiança, cheio de segurança no Senhor. Amém? Mas eu quero começar lendo com você um texto que está no livro de Lucas, no capítulo de número 12, são 2 versos, o verso 6 e o verso 7. Abre lá, por favor. E a gente vai receber da parte de Deus. Lucas 12, 6. Você achou lá? Você vai dizer assim um amém que me convença? Amém. Glória a Deus. Olha o que esse texto diz, irmão. Jesus está dizendo, não se vendem 5 pardais por 2 asses. Entretanto,
nenhum deles está em esquecimento diante de Deus. O verso 7 diz assim: até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, bem mais valeis do que muitos pardais. Irmãos, que coisa extraordinária. Olha o que diz esse texto. Porque às vezes nós temos essa coisa, nós pensamos num mundo com mais de 7 bilhões de habitantes. Nós pensamos em um universo com bilhões de estrelas, nós pensamos em oceanos. Irmãos, a criação, tudo que Deus faz é muito grande. E às vezes, quando a gente olha para a grandeza de Deus, a gente pode entrar num contraditório, que é pensar que Deus não dá conta. De que a nossa vida não é tão importante assim para Ele conhecer peculiaridades do nosso coração. Só que isso não é verdade. Ele te vê. Ele me vê. Ele conhece a minha estrutura, a minha mente, os meus pensamentos. Eu faço parte da sua história, do seu planejamento, e você também. Você não é um acidente. Você não é um acidente, você não é algo por acaso. Deus tem um plano específico na sua vida, na minha vida. Existe uma peculiaridade. Quando você está alegre, Ele sabe que você está alegre. Quando você está triste, Ele sabe que você está triste. Quando você está vivendo um momento de pressão, Ele sabe que você está vivendo um momento de pressão. Ele sabe as áreas da sua vida que você é mais fraco. Ele sabe as áreas da sua vida que você é mais forte. Ele conhece as suas virtudes. Você tem, eu tenho, mas Ele conhece todos os seus defeitos. E acima disso tudo, Ele te ama. Ele te ama, te quer bem, tem feito um planejamento extraordinário para você, porque Ele é bom. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode haver mudança, nem sombra de variação. E Ele é tão bom, e quando nós olhamos o Evangelho, a gente vê em tudo Jesus que diz: eu e o Pai somos um. O Jesus que a palavra de Deus diz que quando a gente quer enxergar o caráter e conhecer o caráter de Deus, a gente deve olhar exclusivamente para Jesus. Glória a Deus pelos grandes homens de Deus na Bíblia. Mas quando eu quero conhecer Deus, eu olho para Jesus. Quando eu quero ver como Deus pensa em uma situação, eu olho para Jesus. Jesus é a imagem exata do Pai. No livro de Hebreus está escrito assim: a imagem exata do Pai. Agora, é interessante esse texto, porque, irmãos, às vezes nós pensamos, Jesus falou, olha, os pardais são vendidos por 2 asses. E não tem um passarinho, não tem um pardal, irmãos, que está esquecido diante de Deus. Agora, pensa comigo. Um Deus tão amoroso, um Deus tão extraordinário, um Deus tão poderoso, um Deus onipresente, onisciente, um Deus tão grande, Ele tem cuidado e Ele conhece cada passarinho que existe no mundo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus conhece cada pardal que tem no mundo. Ele sabe da existência de cada pardal que tem no mundo. E Ele diz que não tem um passarinho que esteja diante dEle esquecido. Não tem um passarinho nesse planeta que esteja esquecido diante de Deus. Essa noite é uma noite para pensar em quão peculiar o Senhor é. Como Ele é íntimo e a gente talvez não perceba. Porque a gente às vezes quer contactar com Deus pelos nossos sentimentos. A gente quer contato com Ele pelas nossas emoções. Mas Deus é espírito e nós somos espírito. E através da nossa fé a gente pode contactar esse mundo espiritual. E compreender o quanto Ele é peculiar, o quanto Ele é íntimo. Deus está tão perto, tão perto, tão perto, tão perto de você, que Ele está dentro. Tão perto, tão perto, tão perto. O quanto perto? Dentro. Dentro. E Jesus diz essa coisa preciosa que anima tanto a minha fé. Os pardais, não tem um pardal que esteja em esquecimento. Você acha que um Cristo, um Jesus, que diz que não fazia nada se não ouvisse do Pai, não falava nada se não fosse instrução do Pai, dizendo, não tem um passarinho que esteja em esquecimento. E você acha que você está em esquecimento?
Dentre outras coisas, você entrou aqui para ouvir que Deus não está esquecido de você. Que Deus não está esquecido do que você está passando. Que Deus se importa com a tua dor. Que Deus se importa com as pressões que vêm sobre sua vida. E se Deus não está em esquecimento, meu irmão, se Deus não está esquecido de mim, é porque vem muita coisa boa por aí. Eu vou dizer de novo. Se Deus não esqueceu de mim, vem muita coisa boa por aí. Deixa eu ir por um outro caminho para te ajudar. Se eu sou lembrado do Senhor o tempo todo, se Deus está lembrando de mim o tempo todo, é porque vem coisa boa por aí. Amém? Agora, que coisa maravilhosa quando ele diz assim, os cabelos da nossa cabeça estão todos contados, e depois ele diz assim, vocês valem mais do que muitos pardais. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Você vale mais do que muitos passarinhos. E eu estou falando aqui de valor. Você sabe que você pode ter a ideia do valor de alguma coisa pelo que alguém está disposto a pagar por isso? O valor de algo está muito ligado ao quanto aquilo vale e o quanto tem uma pessoa querendo pagar por isso. Irmãos, você tem grande valor. Não existe, na minha opinião, nada na existência que tenha mais valor do que o sangue de Jesus. Não existe para mim. Não existe nada mais valoroso que tenha mais valor do que o sangue do Cordeiro. Porque o sangue representa a vida. Significa que o meu valor equivale à vida de Jesus que foi derramada por mim, porque sangue é vida. Jesus pagou um preço por você. É por isso que está proibido você sair daqui hoje. Você está proibido de sair daqui hoje com uma baixa autoestima, ou se achando qualquer coisa, ou achando que você não tem valor, que você não vale para nada, que você tem tentado, mas as coisas não têm acontecido. De repente, essa palavra funciona para todo mundo, menos para você. Esse engodo, essa falsidade, esse engano acaba hoje. Você vai sair daqui com a consciência de que você tem valor, de que você é importante, meu irmão. Que muito mais do que Deus está contando com você no meio dessa geração, para ser sal dessa terra, para ser luz do mundo. Posso ouvir um amém aqui? Então diga comigo assim, eu tenho muito valor. É isso mesmo. Algumas pessoas, quando elas nos veem com uma perspectiva boa, elas falam assim, esse povo é muito metido. Esse povo da fé, esse povo é muito soberbo. Não se trata disso. Porque quando você, na sua existência, você está fazendo, você entende propósito, e você está fazendo aquilo que você nasceu para ser e fazer, ninguém pode dizer que isso é soberba. Não existe soberba em você ser e fazer aquilo que você foi criado para ser e fazer. Ou você vai julgar o sol, quando você levanta aquele sol lindo, brilhando. Para mim, para muita gente, o sol é apenas um exibido. Olha o sol, exibido. Diga amanhã de manhã, se tiver sol, você é exibido. E ele vai dizer, não, eu não sou exibido. Eu nasci para isso. Ele vai dizer, eu estou cumprindo o meu propósito. Estou cumprindo o meu propósito. Sabe para que Deus criou o sol, querido? Para brilhar, fornecer luz e calor. E sabe o que eu creio para a nossa geração? Que Deus nos chamou para brilhar. Para fornecer luz nesse tempo, irmãos. Como astros no mundo. Posso ouvir um amém aqui? Então você tem valor, você não está esquecido, e Deus tem pensado coisas a seu respeito. De onde você tirou isso, pastor? É verdade, a palavra de Deus diz que Deus ele tem pensado. Eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito de vocês. Deus tem pensado coisas ao nosso respeito. Nós fazemos alguns planos. Agora, você sabia que os planos de Deus são maiores? Posso fazer uma declaração aqui para poder arrebentar logo tudo? Eu declaro em nome de Jesus,
os seus planos pessoais sendo atropelados pelos planos de Deus. Seus planos pessoais sendo arrebentados, atropelados. De você falar assim, o que é isso? E o Espírito Santo falar, Deus. Eu creio assim, irmãos. Eu creio desse jeito. E é maravilhoso. Eu lembro, por exemplo, de um texto, eu coloquei aqui para te abençoar e me abençoar. Isaías 49, 15 e 16. Não precisa abrir não, só curte. Diz assim, olha. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Que coisa poderosa, irmãos. E o verso 16 de Isaías 49, sabe o que diz? Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei. Os teus muros estão continuamente perante mim. Um Deus que não esquece de nós. Agora, sabe uma coisa que eu prestei atenção? Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei. Mas não fala, gravei seu nome. Não é interessante pensar sobre isso? Eu estou gravado nas palmas das mãos do Senhor. Você, eu. Não tem como. Quando Deus olha para suas próprias mãos, vê você. Irmãos, bota uma coisa na sua cabeça. Eu não sei o que você está passando, o que você está vivendo, a estação que você está vivendo. Somos um povo da fé e cremos na maravilhosa graça. Mas uma coisa é fato. Não aceite uma sugestão do diabo por coisas que você ainda não conquistou ou coisas que ainda não se manifestaram. A sugestão de que você está esquecido diante de Deus, que é mentira. Você não está esquecido diante de Deus. E se o diabo vier botar pressão dizendo assim, porque você está confessando a palavra, porque você está crendo em algo do Senhor e ele não está acontecendo, não aconteceu. Sempre você vai usar uma palavra depois do diabo. Não aconteceu ainda. Ainda. Amém? Eu me lembro do salmista dizendo no Salmo 40, esperei pacientemente no Senhor. Na revista corrigida está pacientemente. Esperei pacientemente no Senhor. E ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Sabe o que ele fez? Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Lembra como era a sua vida? Igual a minha, cambaleando por aí, levando pancada do inferno, levando pancada de pessoas, mas de repente, porque a gente esperou pacientemente no Senhor, pessoas não acreditavam na gente, pessoas perseguiam a gente, mas Ele colocou nossos pés sobre uma rocha. E Ele firmou os nossos passos. Porque Ele não esqueceu de mim nem de você. Nós não estamos esquecidos diante do Senhor. Eu vou dizer uma coisa para você. A mulher que te gerou, a pessoa que gerou você, pode esquecer você. E ele usa essa expressão porque é forte demais, irmãos. O que é gerar um filho, mas ainda que a pessoa que te gerou te esqueça. O Senhor diz, na primeira pessoa, pela boca do profeta, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Se prepara para um grande mover de Deus na sua vida, meu irmão. De peculiaridades. Conhece todas as coisas. Amém? Você está comigo? Houve um episódio na Bíblia, e eu quero que você pense comigo sobre isso, que vai também ser importante. Você sabe que Deus fez uma promessa para Abraão de que ele teria um filho. Só que durante o tempo de espera, Abraão e Sara, eles se deixaram mover por ansiedade e por precipitação. E não é uma boa coisa, porque quando você desiste de esperar a promessa e você age por antecipação ou por ansiedade, você gera Ismael na sua vida. E foi o que aconteceu. Sara deu Agar para Abraão para que tivesse um filho com ela. E depois que Agar gerou um filho, nasceu Ismael. É bem verdade que Agar começou a botar pressão em cima de Sara. E Sara devolveu a pressão e ela fugiu da presença de Sara. E ela foi para um deserto.
Mas lá no deserto, um anjo do Senhor encontrou com ela. Porque viu de uma forma peculiar a vida dela. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Deus é um Deus que conhece todas as necessidades. Deus é um Deus que conhece todos os corações. Deus é um Deus que conhece o tempo e as estações. Deus é que conhece quem tem e quem tem necessidade. Deus é que linka as pontas. Deus é que faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus. O nosso Deus, ele é assim. E aí, quando ela estava lá, num desespero, abandonada naquele deserto, Deus chega para ela e trata com ela e traz esperança para o seu coração. E restaura a sua sorte. E a expressão que ela usa para com o anjo, essa expressão que está em Gênesis 16:13, ela diz assim, depois que o anjo tratou com ela, que deu anelo para ela, que deu esperança para ela, que corrigiu a vida dela e que colocou ela de novo num planejamento divino, porque Ismael era filho de Abraão. Ela diz assim, então ela invocou o nome do Senhor e lhe falava, tu és Deus que vê. Tu és Deus que vê. Você sabia que alguém pode acusar você? Sabia que você pode sofrer injustamente, mas não revide. Você sabia que há um Deus que é juiz e que julga todas as coisas? Sabia que Deus, ele é poderoso para julgar a tua causa? Sabia que Deus é poderoso para julgar a tua causa e se vê sinceridade e verdade em você e justiça, ele te dá ganho de causa? E ela disse assim, Deus me vê, não olhei eu neste lugar para aquele que me vê. O que ela estava dizendo era, Deus é aquele que me vê. Quando você estiver indo para o trabalho, você não está sozinho. Quando você estiver voltando do trabalho, você não está sozinho. Quando você estiver voando para algum lugar, você não está sozinho. Quando você estiver voando de volta, você não está sozinho. Quando você está deitado na sua cama, você não está sozinho. Quando você estiver trabalhando ou numa hora de lazer, você não está sozinho. Deus não é o fiscal da sua vida. Ele não está junto de você para ver se você está fazendo algo certo ou errado. Ele não é o fiscal da sua vida, mas Ele é teu Pai. E Ele quer comunhão. E por outro lado, como eu sei que Ele habita em mim e a sua presença está em mim e Ele tem comunhão comigo, agora as minhas atitudes são mais selecionadas. Porque quanto mais eu tenho consciência da presença dEle, quanto mais eu quero viver uma vida para Ele. As pessoas têm medo da graça. Elas falam, não pregue muito sobre a graça, pastor. Porque se você pregar muito sobre a graça, as pessoas podem fazer um monte de bobagem. Quanto mais conhecimento da graça, mais vida santa você tem. Quer livrar alguém de pecado, de um tormento? Não fique falando para ela para lidar com condenação, e nem faça ela lidar com condenação, o quanto ela não presta, o quanto ela não consegue. A gente livra as pessoas de tormento do pecado, ensinando para ela o que elas são. Você não é pecador. Quando alguém chega para mim e fala, eu não consigo me livrar disso, eu falo, mas você não é pecador. A árvore produz segundo a sua espécie. Você é santo, você é a justiça de Deus. Você foi justificado. Aí a pessoa tem aquela revelação de que é a justiça de Deus e para de fazer aquilo. Porque funciona exatamente assim. Por quê? Pastor, me prove logo. O pecado não terá mais domínio sobre vós, porque não está mais debaixo da lei, e sim da graça. Sabe, agora, vou dar esse exemplo de novo, para ficar gravado, porque Deus é aquele que te vê. Quando você está indo no Rio de Janeiro, você sabe que nem todos os faróis agora estão com radares. E você vê pessoas que não respeitam e avançam o sinal. Mas por que você não avança o sinal? Porque você não depende de um radar. Porque você não está na lei. A lei coloca um radar. E as pessoas que não conhecem, que não têm o Espírito Santo, elas são regidas por lei. Se tiver um radar, eu não posso passar que eu vou ser multado. Mas eu não preciso de radar, porque a lei agora está dentro de mim. Tendo radar ou não tendo radar, o sinal está vermelho, eu paro. Quem entendeu isso? Diga assim, eu estou na graça. E a graça me ensina, irmãos.
todas as coisas. Você está comigo? Agora, eu vou citar um texto de Salmo e você vai ver como Deus ele é peculiar e como ele nos vê. E eu sei que você conhece até memorizado esse Salmo, mas eu quero ler só até o verso 5. E diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar. E conhece todos os meus caminhos. Você sabe que Deus conhece todos os teus caminhos? Ainda a palavra não chegou à minha língua. Tu, Senhor, já conhece tudo. Tu me cerca por trás e por diante. E sobre mim pões a mão. Às vezes é importante você ver um homem de Deus e você diz, eu quero uma imposição de mãos daquele homem de Deus. Eu também sou assim, viu? Eu não gosto de perder a oportunidade, não. Eu quero tudo que eu tenho direito. Se eu posso ser abençoado, eu quero ser abençoado. E eu creio que Deus levanta homens abençoados. Eu creio que em imposição de mãos. Mas aqui eu quero falar para você, que eu estou falando que Deus vê, e eu estou falando sobre intimidade e peculiaridade. A Bíblia diz que Deus tem uma peculiaridade, sabe qual é? Dentre tantas, em me conhecer, o meu pensamento, a minha fala, o meu andar, todos os meus caminhos, a Bíblia diz que Ele, sobre mim, põe a mão dEle. Olha que imposição de mãos poderosa. Um dia, há muito tempo atrás, quando nós estávamos começando a obra, o trabalho aqui, eu vivi uma experiência muito peculiar. Na verdade, eu nunca tive uma igual, semelhante àquela, da maneira como aconteceu. Eu vou dizer até onde foi, porque é um lugar que vocês conhecem. Eu vim aqui para um culto, onde estavam ministrando, eu não era pastor aqui. Aqui era um ponto de pregação. E estavam ministrando aquela noite aqui um casal chamado Alexandra e Tony Fleed. Alguém lembra? Alguns irmãos aqui conhecem e lembram. Eles são americanos, eles estavam ministrando aqui. Aqui era só uma casinha de sapê, com os banquinhos. E eu vim visitá-los. E quando eu estava voltando para Campo Grande, eu morava num outro bairro aqui em Campo Grande, e eu estava próximo a um bairro chamado... Eu não sei se é assim, mas eu penso que seja Largo do Correia. Alguém aqui já ouviu falar? Só para eu não ficar muito... Oh, aleluia! E quando eu estava próximo ao Largo do Correia, irmãos, uma mão, o carro se encheu de uma glória tão grande, uma presença tão poderosa que eu não conseguia mais dirigir. E eu saí e fiquei no acostamento. E eu não sabia fazer outra coisa a não ser chorar diante daquela presença. E foi naquele dia que o Senhor confirmou comigo que eu viria para cá para ser pastor. E aquilo era tão poderoso, tão real. E eu coloquei a minha cabeça assim para fora e eu vi uma mão enorme sobre o carro. Eu não sei quanto tempo se passou com aquela experiência, mas eu sei de uma coisa, a mão de Deus é real. Vou dizer de novo, a mão de Deus é real. E eu fiquei pensando, ele botou aquela mão, estava sobre o carro, e aquela unção tão poderosa. Mas aqui ele diz, irmãos, que ele nos cerca por trás e por diante, e sobre nós põe a sua mão. Deixa eu te falar uma coisa, você não está cercado de problema. Você não está cercado de demônio. Você está cercado por frente e por trás pelo próprio Deus. E Ele põe sobre você a mão dEle. A Bíblia diz que nós temos um adversário, que Satanás, ele anda ao nosso derredor, rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. Muitas pessoas se amedrontam com esse verso, e esse verso é o que mais me anima. Porque esse verso diz que ele anda ao derredor, buscando a quem possa tragar. E se ele anda furioso e rugindo, imitando um leão, buscando a quem possa tragar, fica implícito no texto que ele não pode tragar qualquer um. Ele anda ao nosso derredor,
Porque ao nosso redor tem o Senhor, irmãos. Eu acabei de dizer um texto que fala sobre isso. Essa noite é uma noite para a gente sair daqui afogueado, mais do que nunca. Cheio da palavra, cheio da unção do Espírito. Percebendo coisas que Deus quer tratar com a nossa vida. Amém? Antes de pedir você para levantar, eu quero que você saboreie um texto junto comigo. Você não fica escandalizado de eu falar curte, saboreie, não, né? Porque é como, irmãos, é como sentar-se à mesa e usufruir das coisas do Senhor. Porque eu vou dizer uma coisa, você também não vai se escandalizar. É como se Deus tivesse uma... Não é sarcasmo, porque Deus não é assim. Não é também ironia. Mas eu não tenho nem em português uma palavra que possa expressar isso de Deus. Por exemplo, quando ele diz assim, preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Deus prepara uma mesa para a gente, poderia ser uma mesa no seu esconderijo, uma mesa no lugar secreto. Não, ele prepara uma mesa para mim, na presença dos meus adversários. Deus quer tempo de celebração em nossa vida. O inimigo vai olhar para a gente e vai dizer, rapaz, prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para sempre. Esse é o nosso Deus. Posso ouvir um amém aqui? É poderoso, não é? E eu não estou inventando nada, só estou lendo a Bíblia. Agora, olha só. Isaías 40, você vai só ouvir, diz assim... Isso é para dizer, irmãos, que independente do que você esteja passando, do que eu esteja passando, nós temos um Deus peculiar, que conhece, que nos conhece, conhece a nossa necessidade. Sabe aquele negócio? Deixa eu dizer uma coisa aqui para você. Coisas que você talvez tenha passado de segunda até aqui, ou coisas que você tenha pensado, e aqueles pensamentos e aqueles sentimentos nem combinam tanto com alguém que é da palavra da fé? Alguém aqui, além de mim, já passou por alguma coisa assim? Mas nós não somos o que nós sentimos. Quando essa ficha cai, melhora muito a nossa vida. Eu não sou o que eu estou sentindo. Eu não sou nem o que eu estou pensando quando eu penso negativo. Porque já viu quando você está pensando negativo até sobre você mesmo? Já viu quando você está com uma expectativa ruim até a respeito de você mesmo? Mas deixa eu te falar, até quando você está pensando ruim sobre você, você não é isso. Nós somos novas criaturas. Amém? Nós somos feituras de Deus. Ele nos fez. Por que dizes, pois, ó Jacó, e falas, Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor e o meu direito passa despercebido ao meu Deus? Não sabes, não ouviste, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga, nem se pode esquadrinhar o seu entendimento? Ele faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Quem recebe essa palavra aqui essa noite? Os jovens se cansam, se fatigam. Os moços caem de exaustos. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. E sobem. Eu amo isso aqui. Porque esse texto fala de um Deus que está nos vendo. Ele renova as nossas forças e nós subimos com asas como águias. Deixa eu dizer uma coisa para você. A estação que você está vivendo agora não tem como voltar atrás. E deixa eu declarar sobre você, não vai ser para baixo não, viu? Vai ser para cima. A próxima estação vai ser melhor do que essa. Ah, não, mas eu não quero muito conhecimento, porque dizem que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Não, eu não quero mais unção, porque eu já ouvi falar que uma nova unção, um novo demônio, uma hora ainda para tentar. Agora a gente vai ficar com medo de avançar? Não. Faz assim com o dedo assim, ó. Diga assim comigo, a minha própria estação, a minha próxima estação é mais alta.
A minha próxima estação é mais alta. Amém? Sobem com asas como águias. Correm e não se cansam. Caminham e não se fatigam. Meu irmão, Deus vê. Deus te vê. Deus tem peculiaridade com você. Deus tem planos para a sua vida. E se alguma coisa não saiu mais ou menos como você pensava ao longo da caminhada, você acha mesmo que isso pegou Deus de surpresa? E se você mesmo, sem perceber, saiu do esquema? Se um GPS natural, quando a gente sai do esquema, você escuta uma voz dizendo assim, recalculando. Eu saí do trilho, pastor. Mas escuta a voz do Espírito Santo essa noite dizendo, recalculando. Vou colocar você de novo na estrada certa. Você podia ficar em pé, querido? Vamos adorar o Senhor? Vamos adorar o Senhor porque Ele é bom. Oh, aleluia. Glória a Deus. Deus é bom. Eu quero que você desfrute desse momento, amém? Desfrute desse momento. Deixa o Espírito Santo completar as coisas. Como nós vamos fazer? Você vai adorar o Senhor, então você se entrega completamente. A unção de Deus, ela é real. Deus vai colocar vidas nos trilhos. Deus vai chegar, por cada palavra ministrada, aquele sentimento de convicção da presença dEle em nossa vida. A gente vai sair daqui mais seguro, mais em paz, mais confiante. Sabe que a gente precisa começar a pensar mais no quanto a gente é querido, no quanto a gente é amado. Porque pessoas podem dizer que a gente não vale nada, a vida pode dizer, os nossos próprios erros, quem não erra? Mas Deus, quando olha para a gente, é sempre com aquele sentimento, vamos lá, meu filho. Mas Senhor, eu errei de novo, e Ele vai dizer, não tem problema não, vamos começar tudo de novo. Deus, Ele é compassivo, Ele é misericordioso. E por outro lado, a gente está numa estação que a gente não vai poder ficar dando bobeira também. A gente não é criança mais. Porque Deus lida, eu como pai, eu lidei com os meus filhos em cada estação. Bebê, 1 ano, 2 anos. Mas chega um momento, não. Chega um momento que eu como pai natural, eles tinham que responder à idade deles. Porque eu não queria criar filhos desconectados da idade. Como se fossem retardados, eu não sei qual o nome que dá. Não. Eu comecei a ter uma expectativa de que eles andassem na estação deles. Você tem recebido coisas de Deus. É muita coisa, eu não sou ignorante mais. Eu não posso fingir que não sei. Eu não posso fingir que eu não sei. Eu aprendi que eu tenho que orar, eu aprendi que eu tenho que congregar, eu aprendi que eu tenho que dizimar, eu aprendi que eu tenho que ofertar, eu aprendi que eu tenho que perdoar, eu aprendi que eu tenho que prestar atenção no dom que está em mim, porque o dom que foi me dado é para servir ao corpo. Agora, eu não posso fingir que eu não sei. Eu vou fingir que eu não sei. Não, eu não vou fingir que eu não sei. O Pai Celestial também se alegra quando a gente começa a assumir responsabilidades. Mas o nosso tema hoje, que o Espírito Santo colocou no meu coração é, Deus te vê. Deus me vê. E a gente vai avançar para lugares mais altos. E se no meio da caminhada doer, e a gente achar que não vai conseguir sozinho, a gente pede ajuda. Não existe super-homem da fé. Se eu precisar de você, eu vou ligar para você. Eu não posso precisar de você? Quem disse que eu sou um super-homem? Eu não sou um super-homem, eu sou só o pastor. Preciso crer como você cada dia, para tudo. Amém? Mas vamos adorar o Senhor e permita que o Espírito Santo traga algo novo para a sua vida. Permita uma mudança, um crescimento, uma nova estação. Vamos adorá-lo? Vamos.